Falar um pouquinho agora sobre a situação, né, do presidente do Flamengo, o BAP, né, cara? O BAP parece que tá soltando as frangas dele, né? Tá desesperado, tá batendo as asinhas, tá fazendo de tudo para prejudicar o Vasco, né? Tá fazendo de tudo para prejudicar o Vasco na situação do Maracanã. Parece que tá conseguindo, né? O Vasco provavelmente não poderá utilizar o estádio do Maracanã na quarta-feira que vem, porque esse bobão, esse babaca desse BAP aí, tá aí falando que o gramado tá em péssimo estado e aí ele não pode, né, emprestar pro Vasco da Gama, né? Um negócio aí que deveria ser público, que todo mundo deveria utilizar, mas ele falou que o Vasco não pode porque o gramado tá ruim e ele que administra, ele que cuida do gramado, né? Uma loucura, e a Justiça do Rio de Janeiro tá de brincadeira também, né? Dá razão ao Flamengo nessa situação, isso aí é completamente incabível. Mas aí o BAP também tá nervosinho, por quê? Porque ele tá vendo, né, que a família, né, Malamáquia, né, a Leila Pereira, o seu Lamáquia, o Marcos Faria Lamáquia, estão chegando com tudo no Vasco. E aí fizeram contratações agora de peso, o Colídio, né, e o Sousa, um jogador que era sonho de levar o BAP, levar ele para o Flamengo. Ele tentou tudo ano passado para levar o Sousa para o Flamengo, não conseguiu. E aí o Sousa veio para o Vasco, né? O Santiago Sousa veio para o Vasco. E aí o BAP aí nos bastidores vem reclamando e muito, né, dessa situação que o Vasco está indo atrás de grandes contratações e que tem dinheiro entrando no Vasco, né? Querendo ou não, é um dinheiro novo, é um dinheiro aí que vai, obviamente, mudar o nível, a prateleira das contratações do Vasco. E parece que está deixando ele muito incomodado, porque ele sabe que no final das contas a família Lamáquia não vem para o Vasco para brincar em serviço, né? Ele sabe que a família Lamáquia vai chegar aqui e vai botar o Vasco para brigar por tudo e qualquer competição que o Vasco estiver disputando. Inclusive, né, os planos são muito grandes, né? De construção de um novo estádio, fazer o maior e melhor CT da América Latina. Isso aí está deixando o presidente rubro-negro muito preocupado, né? E já está, ó, se tremendo, se borrando de medo lá do lado do Flamengo, né? Vamos falar de brasileiro então masculino? Vamos falar de Vasco da Gama? Tá aparecendo aí a tabela de classificação para vocês. É isso. A realidade é essa. Vasco vice-lanterna do Campeonato Brasileiro com 22 pontos. Tem atrás a Chape com 11, ao meu ver, já rebaixada para a Série B do Brasileirão. Vê à frente o Remo com 23. O Mirassol com os mesmos 23. O Internacional com 25. Grêmio com 25. Santos com 25 pontos. Bom, amigo torcedor Cruz Maltino, a situação ela é essa, que está aparecendo aí na imagem a vocês sem tirar nem pôr. O Vasco da Gama, ele pode chegar aí no máximo à 15ª colocação. E por quê? O Vasco não pode ultrapassar o Santos, porque o Vasco tem 5 vitórias apenas. O Santos tem 6. Se o Vasco vence hoje o Palmeiras, o Vasco vai a 6 vitórias. O segundo critério de desempate é gols pró. O Vasco tem 23 gols feitos no Campeonato Brasileiro, o Santos tem 32. Então o Vasco não vai conseguir tirar essa vantagem. O Grêmio, porém, tem 24, então dá para chegar no Grêmio. O Inter tem 24, dá para chegar no Inter e tirar essa vantagem. O Mirassol tem 25, dá para chegar no Mirassol. Então o Vasco pode terminar essa rodada do Brasileirão na 14ª colocação. Remo entrou em campo ontem, perdeu para o Fluminense no Maracanã. Internacional já entrou em campo ontem, perdeu para o Atlético Mineiro, empatou com o Atlético Mineiro dentro do Beira-Rio. A situação do Inter é também caótica. Hoje teremos o Mirassol enfrentando a equipe do Santos dentro da Vila Belmiro, um jogo importante, um duelo aí, né, entre duas equipes que estão na parte de baixo da tabela. E fecha aí para o Cruz Maltino essa situação. O Grêmio também entra em campo contra o Red Bull Bragantino hoje em São Paulo. O Vasco vencendo, ele vai a 25 pontos. Ultrapassa o Remo, que já entrou em campo, ultrapassa o Inter. Mesmo que o Mirassol vença, mesmo que o Grêmio vença, o Vasco já sai da zona do rebaixamento nessa rodada. Os resultados de ontem de Remo e Internacional já foram suficientes para que o Vasco consiga sair da zona do rebaixamento. Então, mais do que nunca, torcedor, a partida de hoje é fundamental para o nosso Cruz Maltino. O Vasco tem que hoje buscar esses 3 pontos contra o Palmeiras. É difícil? Sem dúvida, cara. O Vasco da Gama estará enfrentando uma das melhores equipes do futebol brasileiro. É um jogo duro, é um jogo difícil. Mas quinta-feira também era. O Vasco quinta-feira enfrentou dentro do Defensores del Chaco um tricampeão de Libertadores. E aí, qual o problema? Não foi lá e ganhou de 4-1? Então que hoje vá, faça um bom jogo em São Paulo e vença, tá? Então o Vasco terá esse jogo importante. Técnico Pedro Emanuel, é claro, né? O comandante Cruz Maltino terá que unir forças para conseguir buscar essa vitória contra o Palmeiras dentro de São Paulo.
contar com hoje os jogadores que são considerados pilares dessa equipe cruzmaltina, o Thiago Mendes, o atacante Andrés Gomes, o goleiro Léo Jardim, uma estratégia muito clara, bem definida para enfrentar, né, o Palmeiras dentro do Allianz, talvez baseada aí na velocidade do ataque cruzmaltino para surpreender o Palmeiras no jogo de mais transição, né? Arranjaram um jeito de vencer esse jogo, amigo. Essa estratégia tá com o Pedro e Manuel. O Vasco deve entrar em campo hoje contra o Clube Paulista com Léo Jardim no gol, PH aberto pelo lado direito e Cuiabana aberto pelo lado esquerdo, dupla de zaga com Carlos Cuesta e Robert Renan, a trinca de meio campo, né, diferente do que vimos na última quinta-feira, que entrou Ramon Rick, Thiago Mendes, Cão Barros, deve ter hoje, contra o Palmeiras, o Sousa, que está à disposição, diferente do último jogo contra o Olímpia, Thiago Mendes, é claro, e um terceiro homem de meio campo, que aí fica a dúvida, se o Pedro Emanuel vai com o Tietê, se o Pedro Emanuel pode manter o Ramon Rick, se o Pedro Emanuel vai colocar o Cão Barros. Ao meu ver, ele deve colocar o Tietê ali, formar essa trinca com Sousa, Thiago Mendes e Tietê no setor de meio campo. E o ataque, aberto pelo lado direito, sem dúvida nenhuma, Andrés Gomes, e fica também a dúvida relacionada aos dois jogadores que estarão ao lado do Andrés. O Andrés, o colombiano, é o único certo nesse setor ofensivo. Inclusive, mesmo ele atuando pelo lado direito, cara, há a possibilidade de, pela brilhante atuação do Adson contra o Olímpia, jogo de hoje, o Adson começar a partida pelo lado direito, o Gomes pelo lado esquerdo, e ser esse camisa 9, Facundo Colide, ou até mesmo o DVD, tá? Porque o David foi muito bem no jogo contra o Olímpia na última quinta-feira e pode permanecer no time titular. Então tá uma dúvida nesse setor ofensivo do Vasco. O certo é o Andrés Gomes. Mas será que o Facundo Colide vai começar como 9 ou é o David? Será que o Adson vai começar aberto pelo lado direito ou é o Andrés Gomes por ali? O David vai para a ponta esquerda e o Facundo Colide como 9 referência. São dúvidas, opções que o Pedro Emanuel tem para mexer nesse time e é um Vasco da Gama que vai com a intenção de buscar esses 3 pontos hoje contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Te anima, cara? Deixa clara a sua opinião aí nos comentários, né?